bem-vindos a mais um Nó 203. Hoje com a Beatriz Salafranca, que é bombeira. Olá, Beatriz, como estás? Olá, boa noite, Luís, Vanessa, tudo bem? Tudo Boa bem, noite. Beatriz? Muito obrigado por teres vindo ao programa, muito bem-vinda. Hoje, portanto, vamos conhecer aqui esta profissão da Beatriz, que é bombeira. Olá, Vanessa, como estás? Eu estou bem, Luís, muito obrigada. E, como sempre, é um gosto estar aqui. E, mais uma vez, para uma nova entrevista. Bem-vinda, Beatriz. Bem-aja eu pelo convite. Bem, Obrigada a nós. oitava entrevista, não é, Vanessa? Já é o nosso episódio 8, certo? Sim, sim, Pronto, sim, pronto. Quase aqui verdade. no final da primeira parte aqui da nossa temporada das profissões. Muito bem. Beatriz, como é que está no programa? É diferente, então nunca já tinha estado assim em algumas conversas de YouTube e de rádio, mas é sempre aquele nervosinho que dá, porque temos sempre de dizer alguma barbaridade. E depois uma coisa é dizer barbaridade quando ninguém está a ouvir, outra coisa é correr o risco de dizer alguma coisa de mal, quando toda a gente pode ouvir e ficar assim disponível para toda a gente. Ah, não, mas vai correr tudo bem, com certeza. Não estejas nervosa que vai correr tudo bem. Vamos começar aqui com a primeira pergunta. Como é que surgiu esta profissão de bombeira na tua vida? E então, assim, eu sou bombeira numa associação humanitária e é preciso saber também distinguir aquilo que são os bombeiros sapadores municipais, são os considerados bombeiros profissionais, e aqueles que são os bombeiros profissionais das associações humanitárias. As associações humanitárias regem-se pelo voluntariado. Eu já venho de uma família com uma conotação muito forte de bombeiros. O meu avô foi fundador dos bombeiros voluntários campesteiros e eu tive sempre o bichinho, mas quem teve o bichinho primeiro ainda foi a minha irmã, que é mais nova do que eu. E na altura a minha irmã tinha 6, 7 anitos, eu tinha 14, 15 e nós morávamos em Viseu e abriu a escolinha de bombeiros nos Bombeiros Voluntários de Viseu. E a minha irmã queria ir, porque queria ir, mas só queria se eu fosse também. E acabámos por nos inscrever as duas. Acabei eu por me fazer bombeira primeiro que ela, porque sou mais velha que ela. E então neste momento eu tenho 27 anos, já estou nesta vida desde os 15 e profissionalmente já estou nesta vida desde os 19, com algumas pausas no meio, e em alguns corpos bombeiros diferentes também, mas já estou nesta vida já desde os 19 anos. Mas esta não é a tua única profissão. É uma coisa que fazem em paralelo, certo? Ou é só bombeira? Sim, é aquilo que me dá o ordenado ao fim do mês, mesmo para que eu conto, é mesmo os bombeiros. Entretanto, tenho outras coisas que eu faço, também dou formação, mas o facto de eu agora estar a estudar também me tira um bocadinho do meu tempo, e das coisas, das responsabilidades que eu tenho, e acabo por me dedicar apenas ao meu trabalho e aos estudos. E essa escola de bombeiros é em Viseu, aí onde tu vives. É assim, todos os corpos de bombeiros voluntários fazem as recrutas. Tu entras, entretanto fazes a escolinha de bombeiros, que é onde estão dos 6 aos 17 anos, fazes a escolinha de bombeiros e depois, a partir dos 18, tu consegues ir para a recruta, que é o curso de instrução inicial de bombeiro, que dura um ano. Eu fiz esse curso nos Bombeiros Voluntários de Viseu. Mas isso, porque é assim, eu estava nos Voluntários de Viseu desde os 15 anos, estive lá até aos 19. Aos 19 anos eu desisti da minha primeira licenciatura, porque eu queria trabalhar nos bombeiros, porque queria, era uma cisma que eu tinha, e fui para Fátima, que é uma terra onde eu nunca tinha estado no antes. Está-se Caí lá. lá de paraquedas, Fátima, Está e fui desse lá lado. bombeira profissional durante 3 anos. Pois, por questões familiares tive que voltar, reingressei nos voluntários de Viseu, aquilo não era bem como eu pensava ou como tinha deixado, e entretanto fiz ali uma pausa de bombeiros. Depois acabei por ter esta oferta nos Bombeiros Voluntários de Mangual, que é onde sou já profissional da casa já desde dezembro de 2019. Tive ali uma interrupção de um ano e meio que saí para fazer um estágio profissional, entretanto voltei e é o meu trabalho até hoje. E já chega de mudar de corpos de bombeiros também, na minha opinião. E daqui fica uma pergunta que é, dessas diferentes associativas de bombeiros, penso que foi esse o termo que tu utilizaste, quais é que são as diferenças entre essas
equipas de bombeiros ou isso, penso que isso seja uma questão interessante aqui para os nossos ouvintes. É assim, os quartéis de bombeiros funciona tudo muito semelhante. A única diferença é aquilo que tu tens a nível operacional, o tipo de trabalho que tu fazes na sua maioria e a maneira como o próprio quartel de bombeiros é gerido, as relações interpessoais, o pessoal que lá está, porque é assim, todos os trabalhos, toda a gente sabe que se fosse bom não era trabalho, não é? Ahm, todos os trabalhos têm os seus problemas e cada um tem as suas particularidades. Uns são geridos de uma maneira, outros são comandados de outra. A diferença maior que eu notei daqui do distrito de Viseu para Fátima, que é o distrito de Santarém, é mesmo a nível do o trabalho é diferente. Não é porque é assim, há serviço de ambulância, há incêndios, há em todos os corpos de bombeiros. A questão é a particularidade que é Fátima, com o contexto que temos em Fátima de trabalho, nas operações Fátima, nas grandes peregrinações, o contexto de trabalho é completamente diferente. Numa cidade que tem aquele ritmo normal todos os anos, durante o ano todo. Enquanto em Fátima temos um, um acumular de pessoas em certos tempos que a nível operacional fica muito mais desafiante para o quartel de bombeiros estar naquele lugar e depois ter que trabalhar também com outros quartéis de bombeiros e já implica trabalhar com o INEM, já implica trabalho com a Proteção Civil num contexto de uma operação nacional ou de uma operação distrital, ou seja, a nível operacional e pelas particularidades que os bombeiros de Fátima têm, pelo serviço que lá têm, é totalmente diferente daquilo que nós fazemos diluído ao longo do ano em Viseu ou em Mangual. Mas é assim, eu depois tem as particularidades que é a nível da gestão e do comando e das próprias relações interpessoais e também temos que entender o facto de eu estar em Fátima. Eu adorei estar em Fátima, acredito que foi lá que eu me fiz bombeira, mas tem a questão de estava longe de casa. E isso também pesa bastante. E isso também foi dos motivos para eu ter voltado. Mas vocês, no fundo, todos os quartéis trabalham para a mesma entidade, digamos assim. Trabalham todos em conjunto, ou há Sim, diferença entre sim, os quartéis? não. É assim, é o que eu disse. Há os bombeiros profissionais que são são os bombeiros do Estado. Depois tem os bombeiros privados, por exemplo, os bombeiros de aeroporto são bombeiros privados. E Hum, depois tem os bombeiros das associações humanitárias, que são regidos por associações, mas prestam serviço público. Ou seja, nós recebemos fundos do governo e do Orçamento de Estado e das câmaras e dos orçamentos municipais para fazer um trabalho que é um serviço público. Mas isso já implica toda uma questão burocrática da Autoridade Nacional de Proteção Civil e do Ministério da Administração Interna e por aí vai, e isso é demasiado complexo para se falar num só podcast. claro. Agora, a diferença, por exemplo, os bombeiros da Associação Humanitária, que regem-se são por associações, ou seja, nós não somos funcionários públicos, não temos direito aos benefícios que os bombeiros profissionais têm e fazemos serviços diferentes, por exemplo, os transportes doentes não urgentes. Quando nós levamos os utentes à fisioterapia, levamos os utentes à diálise, transportamos doentes oncológicos para as consultas, para os tratamentos, que não são serviços urgentes, na sua maioria são os bombeiros que o fazem. E porquê? Porque é isso que, dito assim, de rude modo, é isso que nos paga o ordenado. Porque esse dinheiro o Estado paga aos bombeiros para nós fazermos esse transporte. E depois temos aliado a emergência pré-hospitalar, que os bombeiros das associações voluntárias fazem cerca de 85% do socorro em Portugal, pré-hospitalar. Depois temos todas as questões dos acidentes, incêndios urbanos, incêndios florestais, incêndios rurais, salvamentos de gatinhos, que é a razão por eu ter 3 gatas em casa e não ter capacidade para mais, quedas de árvores, inundações e por aí vai. E desculpa, só para terminar, e os bombeiros voluntários, que é o que nós mais ouvimos, ou do senso comum, onde é que se encaixam na explicação que tu deste? Eram os tais que não são profissionais? Eu, sim, mas eu sou bombeira profissional e sou bombeira voluntária, ou seja, eu para ser funcionária da casa sou obrigada a cumprir com o meu voluntariado.
E cada casa aqui funciona de maneira diferente. Onde eu estou, o voluntariado rege-se pelos toques de sirene, pelos serviços noturnos, que cada equipa é de 15 em 15 dias, prevenções e voluntariado no geral, e mesmo na altura dos incêndios florestais. Esses são os voluntários. Mas depois temos que entender que neste momento muitos dos voluntários, alguns também são funcionários da casa que são obrigados a cumprir com esse voluntariado, Ok. que é o meu caso. Ou seja, eu tenho o meu horário de trabalho e de 15 em 15 dias tenho a minha noite de voluntário e depois, imagina, eu hoje estou de folga, entra à meia-noite. Se tocasse a sirene, entretanto, ou para um incêndio ou para um acidente, nós recebemos uma mensagem, eu, como voluntariamente, iria me deslocar até lá para correr essa situação. E se não fosses voluntário não tinhas de ir? Ou tinhas de ir também como bombeiro profissional? Porque os bombeiros profissionais. Não, porque eu sou os dois. Ah, tu és os dois, pois. É, É o sim, melhor e eu dos não. dois mundos. Não é? Porque assim, quem é bombeiro profissional nas associações humanitárias acaba sempre por ter muito mais trabalho, porque não é muito mais trabalho. Os voluntários também têm o trabalho deles durante o dia, nas fábricas, nas lojas, no trabalho deles têm o seu trabalho e também vêm cumprir o voluntariado. Nós é a mesma coisa, só que a única diferença é que nós fazemos o mesmo trabalho exatamente para a mesma entidade. O voluntário é um segundo trabalho, no fundo. É um hobby, é voluntariado. Ah, eles não são pagos. Os bombeiros voluntários não recebem dinheiro. Não, e eu nos meus turnos voluntários também não recebo dinheiro. Ah, muito altruísta, Vanessa. Voluntariado é mesmo voluntariado. Já viste, Vanessa? Muito altruísta. Vão pagar. Verdade, verdade. E fica uma pergunta antes de passar aqui à Vanessa, depois dou-lhe a palavra. Os salvamentos de gatinhos são muito frequentes? Com que frequência é que um bombeiro salva um gatinho? Depende. As minhas três gatas, todas elas são resgatadas. Quantos Cada uma. resgates por ano? Por ano, mais ou menos. Não sei ver as estatísticas, não te sei dizer, mas eu, por exemplo, Mais ou menos, assim, um número. no último mês, ali em setembro, somos capazes de ter ido a dois ou três, mas há meses em que vamos mais, há outras vezes em que vamos menos, e nem é sempre dos gatinhos, às vezes são as ovelhas que caíram num poço, ou o cãozito que está perdido, ou por aí vai. Em Viseu deve haver muita natureza, muita fauna, não é? Para salvar. Sim, Muito bem. Então são mais ou menos 30 pelas minhas contas. 30 gatinhos por ano. Se é 2, 3, deve ser uns 30. vai, é uma boa Essa segunda média, sim. pergunta, vamos a isso. Beatriz, eu agora fiquei aqui com uma curiosidade, porque tu disseste que começaste muito jovem, e apesar de vires de uma família de bombeiros, nunca houve ninguém que tentasse demover de ires tão nova, tirar o curso e de ingressar nos bombeiros, porque podia ser perigoso, porque tiveste sempre apoio total. Sim, sim, isso sempre eu tive. Nunca tive qualquer problema com isso. Pá, tem sempre aquela questão que ficam com o coração nas mãos, mas eles também já sabem. Na altura, a minha mãe, eu fiz, e comecei a minha recruta e a minha mãe, no ano a seguir, foi se inscrever na recruta da Cruz Vermelha Portuguesa. Por isso, a certa altura, estávamos ali as duas a trabalhar para o mesmo, praticamente. Enfermeira? Tipo enfermeira, mais ou menos. Não, não, era voluntária também, era tripulante, era socorrista, eles lá chamam de socorristas. Trabalho nas ambulâncias? Sim, sim. A Pois Cruz está. Vermelha tem um serviço particular deles. Estou a brincar. Achas que a tua mãe alinhava numa coisa destas? A minha mãe só não foi para os bombeiros porque não lhe interessava muito a questão dos incêndios e na Não, altura. não, 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 ser entrevistada por nós. Ela já não está na Cruz Vermelha também. Ok, ok. Já saiu, Ok. entretanto. Mas sempre Eh, muito apoio da tua família. Sim, 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 nunca tive qualquer problema com isso. Ainda bem. E olha, quais são os requisitos para ser bombeira? Ora então, eu acho que eu ainda sei como é que são as regras. Então, para se ingressar como bombeiro voluntário, tem que se ter entre 17 e 45 anos. Hum, Ai, como é que se chama? Tem que ter, não pode ter cadastro, Registro criminal? sim, Registro criminal? tem que ter o 12º ano e, é capacidade física e psicológica para as funções. Passam por testes para isso, certo?
Sim, tem provas físicas e depois tem a recruta. Depois cada corpo de bombeiros funciona da sua maneira. Uh, mas a maioria deles se quiser ser bombeiro, é chegar lá ao quartel mais próximo e dizer eu quero ser bombeiro. Preenche uma ficha ou fala com o comandante que lá esteja e depois ingressa e faz a recruta quando começar a escola de recrutas. O que é preciso neste momento, Beatriz, para ser um bom bombeiro ou para ter sucesso nesta profissão, digamos assim? O que é preciso, o que é que a pessoa precisa de ter? O panorama dos bombeiros em Portugal está em fase de transição. Política, muita burocracia, muitos interesses também. Mas também é uma questão evolutiva, porque o panorama dos bombeiros também eventualmente terá que mudar, porque somos capazes de ser o único país da Europa que se rege a sua proteção civil e o seu pré-hospitalar à base de voluntariado. E o facto de estar a mudar, é preciso, o ser bombeiro agora é preciso ter noção que essa mudança está a acontecer. Uh, e, e é preciso ter noção que ser bombeiro mais nas associações humanitárias, que não vais ter os mesmos direitos que os bombeiros profissionais, que, que muitas vezes te matas a trabalhar e a única coisa que recebes é uma palmadinha das costas da parte do governo e um muito bem obrigado, que não é assim tão bem pago quanto deveria, mas isso depende também das associações, mas não tem comparação sequer aos bombeiros públicos, bombeiros do Estado, aos bombeiros sapadores e os municipais, não tem comparação. Mas acima de tudo, neste momento, o ser bombeiro é preciso ser alguém que tenha mesmo muito amor à camisola, porque acredito que o que prende a grande maioria dos bombeiros assalariados das associações humanitárias neste momento é mesmo o amor à camisola, porque fica um bocado difícil estarmos a combater pelos interesses políticos e depois é assim, tu vês muitas carreiras, não gosto do que é que está a acontecer, do que o Estado está a fazer connosco, vamos fazer greve. Os bombeiros não vão fazer greve, porque eles sabem que se nós fizermos greve, o país para e vai gente que vai morrer e há gente que vai sofrer por isso. Os bombeiros não podem propriamente fazer greve e ficar com a consciência tranquila por a fazerem. E é isso que agarra muito os bombeiros de agora. E para ser um bom bombeiro nos dias de hoje, é preciso ter essa noção de que estamos cá mesmo pelo amor à camisola, mas depois também é preciso constantemente estar a aprender, formar-se, porque assim como os bombeiros evoluem, as tecnologias também evoluem. É preciso, por exemplo, ter noção que as bases de intervenção em acidentes agora são um bocadinho diferentes, porque os carros também são diferentes. É um exemplo. A maneira como se combate incêndios florestais agora, incêndios rurais agora, é um bocadinho diferente de se combatia há uns anos atrás, porque os incêndios de agora são completamente diferentes. É preciso ser um bombeiro que esteja disposto a formar-se, a aprender, a perguntar e respeitar os mais velhos, mas também respeitar os mais novos que já vêm com estes saberes mais recentes. Estes saberes, quando eu digo estes saberes mais científicos, mais teóricos, porque também é preciso respeitar muito os saberes antigos, daqueles que cá estão, que já cá estiveram durante muitos anos e têm muita experiência. Mas também é preciso respeitar aqueles que procuram aprender aquilo que há de novo. E neste momento ser bombeiro é ser resiliente. Ser resiliente para com as questões políticas, ser resiliente para com o seu estatuto social, ser resiliente para com aquilo que vão ver e com aquilo que vão lidar. E acho que o ser bombeiro agora é a mesma coisa que ser bombeiro antigamente. A única diferença é que temos que aprender, temos que nos evoluir também. Mas a minha dúvida é: há pessoas que não têm características para ser bombeiro, ou seja, não têm estaleca emocional, não têm força para lidar com essas situações de perigo que vocês enfrentam, ou é possível a pessoa ganhar estas características com o tempo, com a profissão? Acredito que é preciso ter noção para aquilo que se vai. Qualquer trabalho em que a gente entra, temos de ter noção para aquilo que vamos. Eu nunca vou trabalhar para as obras porque eu sei que não tenho capacidade para trabalhar nas obras. Ok. Coisa muito engraçada. Eu quando vim para aqui,
Eu quando entrei nos bombeiros nem quando eu entrei, porque eu quando entrei também era miúda e ainda não sabia bem as coisas, mas quando eu decidi, eu queria fazer isto profissionalmente, eu tive que me enxergar. Tenho capacidade física para isto? Tenho capacidade psicológica para isto? Porque é assim, se há coisa, a mim sempre perguntam, ai, não tens receio do sangue e não sei o quê. Não, mas isso é uma coisa que já é de minha. Não é coisa que me choque ver as coisas que eu já vi, ter que lidar. O que a mim me custa mais é ter que lidar com as coisas que eu já tive que lidar. Mas são mais as questões sociais, as questões que. Porque é assim, isto é um bocado clichê o que eu vou dizer, mas é verdade. As pessoas têm de ter noção que um bombeiro vai encontrar-se com determinada situação, a maior parte das vezes no pior momento da vida das pessoas. E eu não posso ter uma pessoa nos bombeiros que não tem um mínimo de senso, de conseguir lidar com isso com o mínimo de inteligência emocional. Uhum. Depois também não posso ter um bombeiro que venha para cá, faça questão de ir para os incêndios florestais e depois, por exemplo, não tem robustez física ou não tem do género. Eu, por exemplo, eu não fiz durante muito tempo incêndios florestais, mais ali, desde 2017 eu decidi que não ia fazer mais incêndios florestais e este ano, por acaso, voltei. Mas eu tive ali uma pausa porque eu tinha noção que eu não tinha arcabouço para lidar com a rigidez que era ter de estar no incêndio florestal 1, 2, 3 dias. Não tinha físico para isso, não tinha resistência física. Até que eu, no início deste ano, eu decidi, já chega, eu quero ir para essa parte dos bombeiros, então eu preciso ir trabalhar a minha resistência física, preciso ir trabalhar o, a minha, ca- a minha, o meu físico. Fui para o ginásio, fui treinar e assim já me senti mais à vontade de ir para os incêndios florestais este ano. Mas eu, de 2017 até este ano, eu raramente fazia equipas de combate a incêndios. Raramente. Por isso é preciso o bombeiro ter noção e autoconhecimento. E Beatriz, ainda te lembras como é que foi a tua primeira semana de trabalho nos bombeiros? É assim, eu quando fiz a recruta, eu passava a vida no quartel, eu não ia à casa, ficava lá semanas seguidas. Porquê? Porque eu queria fazer o máximo de ocorrências possíveis. E ali, quando nós fazemos, nós ficamos sempre. Uma ambulância leva 2 elementos e um recruta fica de terceiro elemento para observar, para ajudar. E, hum, e eu sei que eu veio 2 semanas que eu não fui a casa. Ninguém sabia, toda a gente, eu estava fechada no quartel, eu não saía de lá, porque eu ainda não tinha a carta de condução na altura, só fazia ambulância, só ambulância. Mas sempre terceiro elemento. Mas foi mesmo, só queria mesmo para aquilo que eu queria e ver o que é que se passava. Depois tem aquilo, nós quando somos novos tudo é maravilhoso. Depois a gente quando está rotinado naquilo, já nem tem essa magia que tem quando nós somos mais novos ou quando estamos no início. Mas eu queria era ficar rotinada, queria aprender, queria saber, queria assistir a várias coisas, porque aquilo que tu vês na prática não tem comparação àquilo que tu lês nos livros, e tu tens de ser criativo, tens que aplicar de outra maneira, tens de ter capacidade de reinterpretar o que está nos livros para adaptar de outra maneira. E eu lembro-me que aquilo no início eu ainda estava acabadinha de promover, ou ainda era recruta no período probatório, eu não saía do quartel. Mas eu lembro-me de alguma intensidade mais quando tive assim as minhas ocorrências assim mais complexas a nível emocional. Lembro-me que tive 2 no mesmo dia. E eu nesse dia disse, já estou no quartel há 3 dias, há uma semana vou-me embora. O dia de hoje já deu, vou-me embora, vou-me restabelecer. Mas assim, epá, depende. Há semanas em que não se passa nada e há semanas em que se passa tudo. Mas nessa primeira semana, como é que te estavas a sentir? Nervosa? Não era Que nervosa, eu aquilo estava era a tua ansiosa. profissão? Como é que te sentiste? Estava ansiosa porque, porque eu estava ansiosa, porque eu queria que houvesse exatamente naquele dia, que foi o meu primeiro dia a fazer o terceiro elemento, que é aquilo que se chama terceiro elemento,
não houve ocorrência nenhuma. Eu estive no quartel 24 horas, não houve nada. Apanhaste uma grande seca. Apanhei uma seca, mas foi aquela, eu estou aqui disponível, quero vir aprender a fazer as coisas e não houve nada. E que não tivesse um gato para eu salvar? Não é? Estou a brincar. Não, mas se tivesse aparecido um gatinho é uma ocorrência ou não? É, sim, mas nesse dia estava só mesmo para as ambulâncias. Depois há equipas também, há as equipas dos transportes de doentes não urgentes, há as equipas do pré-hospitalar, há as equipas dos incêndios florestais, há as equipas de tudo e mais alguma coisa, para o que aparecer. E eu nessa altura só fazia pré-hospitalar, depois entretanto começou a época florestal e aí também ficava muitos dias no quartel. Mas até foi um ano assim um bocadito atípico, não houve assim nada de especial. Hum, para mim, ali o primeiro ano hardcore a nível de incêndios foi em 2015, que foi o ano em que eu fui para Fátima. Eu fui para Fátima, estava a acabar a época florestal. E foi assim o primeiro ano de incêndios assim mais agrestes que eu tive. E depois tive 2017, mas isso todos os bombeiros vão dizer que foi dos piores anos para ele. Pior. E tu participaste nesse incêndio? Estiveste lá? Ou no de Pedrógão Nos Grande? vários incêndios. Nos vários, sim. Tive, Mas tu estiveste lá? tive, tive no Pedrógão, tive no Pedrógão, na altura de Pedrógão, depois estive em Vieira de Leiria, estive no grande incêndio de Mação, e depois, no 15 de outubro, ardeu Fátima, e estive nesse incêndio de Fátima. Como é que um ser humano lida emocionalmente com uma catástrofe ambiental daquela dimensão? Olha que a minha consciência ambiental a nível de incêndios florestais só amadureceu passado uns anos. Ainda Eu por cima, posso ainda por dizer, cima das tuas influências políticas, não é? sim, eu posso dizer como é que eu vivi o meu 2017 sem consciência política, eu posso dizer como é que eu vivi o 2022 com consciência política. Então, força, força. Eu 2017, do género, aquilo no verão, os voluntários fazem equipas de combate a incêndios florestais, que são equipas que recebem uma ligeira remuneração da Autoridade Nacional de Proteção Civil. Por 24 horas de trabalho, este ano recebia-se 60 euros. Em 2017, creio que se recebia 52, por aí, por 24 horas de trabalho, que são bem tranquilas se eu estiver no quartel sem fazer nada. Agora, se eu estiver num incêndio sem parar, sem comer, sem nada, 52 euros não valem nada, não é? Mas pronto, isso são outros tantos. Pronto, eu como é que eu vi 2017? Eu 2017 foi o primeiro ano em que eu vi incêndios como deve ser e foi o primeiro ano em que eu realmente temi pela minha vida. Temi mesmo. Eu estive no incêndio de Pedrógão, acabei por ficar lá só de passagem. Em 2017 estava em Fátima, fica sensivelmente perto, e passei lá de passagem num num veículo tanque, naqueles veículos que têm muita água, que é para dar água para os carros que estão no combate. E acabei por passar numa altura em que já se tinha acontecido aquela situação na estrada, mas acabei por nem passar lá. Mas aquilo que eu senti com o incêndio de Pedrógão Grande, que para mim, depois do Caramulo, foi o incêndio assim maior e com mais destaque que eu vi. E o que eu senti em geral nos bombeiros é aquele sentimento de inutilidade. Sentir que estamos ali, mas não estamos a fazer coisa nenhuma. Não estamos a fazer diferença, não estamos a conseguir ajudar ninguém. Temos de estar ali no quartel à espera porque não nos mandam para lá e porque pode acontecer aqui alguma coisa ao lado. Mas para mim, ainda o pior foi o incêndio em Mação. O incêndio em Mação foi um incêndio que durou cerca de um mês e meio. Meu Deus. E o incêndio em Mação, os bombeiros de Fátima estavam lá com um veículo tanque também, de abastecimento, e foi aí que eu tive aí uma situação muito delicada. E eu nesse dia eu disse, para mim esquece, incêndios para mim acabou, não vou voltar a passar por isto, recuso. E entretanto apareceu o 15 de outubro. O 15 de outubro foi
tem toda uma sequência, porque foi assim. No 15 de outubro eu entrei no meu trabalho, eu sou operadora de central, o meu trabalho é telefonista. Operadora de central é o nome técnico. Sim. Entrei às 8 da noite e ia fazer o turno da noite. Ali por volta das 8h30, 9 horas, tenho num espaço de 20 minutos 3 alertas de incêndios em 3 pontos completamente diferentes do território de Fátima. E aquilo, nós fazemos os nossos protocolos para chamar bombeiros para cá, e eu, na altura, era a única operadora de central que era bombeira. Todos os outros meus colegas eram especialistas, ou seja, eles só faziam trabalho de central, não faziam trabalho de bombeiro. Ou seja, quando tocávamos a sirene, entre aspas, eles vinham para eu poder ir para um veículo, tendo em conta que eu tinha essa possibilidade de trabalhar multidisciplinarmente. E eu fui para esse incêndio, uma coisa absurda. Tive, a certa altura, os carros, tínhamos bombeiros que estavam na reserva, bombeiros que estavam no quadro de honra, que eles só faziam sinal, os carros paravam, eles entravam no carro, já não havia capacidade para mais nada. Tínhamos os carros praticamente todos envolvidos num incêndio de Mação ou num incêndio de Vieira de Leiria. E nesse incêndio eu estive lá cerca das 8h40 da noite até por volta das 6, 7 horas do dia a seguir da noite. Mas ali por volta da hora do almoço, eram para aí 3 horas da tarde, aqui eu já tinha posto de comando montado e eu vi na televisão do posto de comando a situação em Tondela já com os mortos. A minha família é toda de Tondela. E eu virei-me para o meu comandante na altura e o comandante, mas o que é que se está a passar? E o meu comandante, ele estava exausto, eu estava a dormir no chão da carrinha, e ele estava a dizer, foi um atentado terrorista, de certeza. Foi o que ele disse. Foi na altura, porque foi o que ele disse, isto foi um atentado terrorista. Eu, ó comandante, só para avisar que eu vou-me embora, porque a minha família é toda Tondela e a minha mãe não me atende telefone, eu não consigo falar com ninguém. Não, Beatriz, tu estás maluca? Não vais para lado nenhum, tens de ficar aqui, precisamos todos. Comandante, eu não vou estar a combater um incêndio numa terra que não é minha. Eu vou ver da minha família porque ninguém me responde. Vou pegar no carro e vão-me pôr no caraças, foi o que eu lhe disse. Pois no caraças, exato. Sim, sim. Eu, comandante, Beatriz, tu não podes ir embora. A A1 está fechada. E agora vamos enquadrar. A A1 é a autoestrada mais importante do país. E para ela fechar, é preciso acontecer 30.000 coisas. Para um absurda. E depois temos que entender que mesmo que A1 tivesse aberto, eu ia chegar ao IP3 e ia estar fechado porque o IP3 estava a arder todo. Eu tinha um tio que estava na ponta do IP3 que não conseguiam passar nem para lá nem para cá, estavam todos na ponta. E eu, pronto, então não posso ir para lado nenhum. Fiquei com o coração todo nas mãos, não havia redes, não conseguia falar com ninguém. Consegui falar com a minha mãe passado 1 ou 2 horas, em que ela me diz, Beatriz, até as rotundas no centro da cidade estão a arder. As rotundas. Eu sou de Viseu, a cidade das rotundas. As rotundas do centro da cidade estavam a arder Meu por causa Deus. das famílias dos incêndios. A minha mãe, eu disse que já tinha conseguido falar com os meus tios e com os meus primos, estavam todos bem, tinham ardido só os terrenos, mas estava tudo bem e havia muita gente a refugiar-se no shopping de Viseu, no Palácio de Gelo. A refugiar-se do calor e dos incêndios e por aí vai. E foi aí, e eu nesse ano, juntando o Pedrógão Grande, juntando o incêndio do 15 de outubro e juntando aquele cagaço monumental que eu apanhei em Mação, eu disse, para mim já chega, eu não tenho capacidade física para aguentar um incêndio florestal, não vou fazer mais, não faço mais, não faço. E não fiz até este ano, mas este ano eu decidi que já me tinha mentalizado que já estava em melhores condições para o fazer. Isto foi a minha visão apenas no meu meio, sem conseguir pensar mais além. Sem a Agora visão. como é que eu encaro, agora como é que eu encaro os incêndios de 2022 já com uma consciência mais política? Uhum. É assim, temos de ter noção que há todo um conjunto enraizados de interesses para haver incêndios florestais. São eles interesses da ordem das questões naturais, do calor extremo e por aí vai,
do eucalipto que é plantado exaustivamente, mas que é muito mais inflamável, apesar de ser mais lucrativo. E depois temos as questões não naturais, que são os interesses das empresas, os interesses políticos, os interesses locais e por aí vai. Como é que eu encaro os incêndios de 2022? Politicamente. Exatamente como consigo conceber que a questão dos incêndios florestais vai muito mais além daquilo que é o meu trabalho como bombeira. Os incêndios florestais requerem todo, todo um estofo da parte da Autoridade Nacional de Proteção Civil, de parte de todo um conjunto de entidades que trabalham e coordenam, requer todo um conjunto de vieses políticos do poder local e da governança nacional e por aí vai. E eu encarei, assim como já encaro desde os incêndios da Amazónia, desde os incêndios da Austrália e pelos incêndios que tem havido, como uma questão das alterações climáticas. Porque os incêndios de hoje são completamente diferentes dos incêndios de há 10 anos atrás. Porque têm uma carga térmica muito mais acentuada e muito mais perigosa para os bombeiros que lá estão e para as pessoas que lá estão a trabalhar. E o encarar politicamente os bombeiros, encarar politicamente os incêndios, para uma pessoa que já está no meio, como eu e como o Luís está, é completamente diferente, porque assim tu já pensas. Então os bombeiros estão aqui voluntários a dar o couro e a vida, se for preciso, de graça. Para isto? Para interesses de agropecuários e para os interesses de industriais e capitalistas. Nós estamos aqui, os bombeiros voluntários existem e depois tem os bombeiros profissionais, já têm o estatuto de carreira e os bombeiros voluntários não. Porque é que nós ainda temos uma plantação de eucaliptos exaustiva, quando está provado no incêndio da Serra da Estrela que as zonas de castanheiro não arderam e o incêndio passou lá? Porque como é que nós encaramos a questão da prospecção do lítio e dos incêndios, curiosamente, estarem a ser todos na zona da prospecção do lítio? É um conjunto de questões que se surgem para uma pessoa que apenas uma pessoa com uma visão um bocadinho mais política da coisa, que não é só de amor à camisola como eu tinha há uns anos atrás, encara. Daí também me ter aprofundado nos meus estudos e estar agora no mestrado a especializar-me nessa área também e por aí vai. Mas pronto, é isso. Eu não sei se vos deixei esclarecidos. A pergunta era, a primeira semana de trabalho, era aí que vinha a pergunta, exatamente. Pronto, está bom. E deu Ótimo. para mangas, mas, portanto, tu estás a dizer que em 2017 tu trabalhavas, mas sem esta consciência política, no fundo, resumindo aqui um pouco o que acabaste de dizer. E Beatriz, esse incêndio do 15 de outubro que tu referiste terá sido o teu pior dia na tua profissão, enquanto bombeira, correto? Ou não? Ou não terá sido o pior dia? Não. Consegues definir um pior dia? Ou Não, não, pior? não dá. Não, um pior Porque não. depende, porque há diversas maneiras de encarar o pior dia. O pior dia é que é uma situação grave em que tu foste, é uma situação extremamente exaustiva onde tu estiveste. Há muitos piores dias para quem trabalha nos bombeiros, assim como há muitos bons dias também. E tens E há um dias pior dia normais, na tua completamente profissão? rotineiros. Um dia que tenha sido muito feliz? Tenhas salvado uma vida? Tenhas Eu não decoro terminado a apagar um incêndio? propriamente os dias em que eu tenho noção que eu acho que isso é muito proponente dizer que salvei uma vida. Eu considero isso muito proponente porque assim eu não sou médica e uma ambulância não tem os meios, mas sei que há situações em que se calhar aquela pessoa chegou viva ao hospital porque nós fomos lá e fomos nós que lá estivemos. Há situações assim, mas acho um bocado narcisístico dizer que salvei uma vida. Não é bem assim que as coisas funcionam, mas sei que há situações em que eu saio de lá feliz porque eu sei que deixei a pessoa melhor do que estava e consegui deixá-la em melhores condições que se calhar se ela lá tivesse ficado ou se tivesse demorado um bocadinho mais, se calhar não estava cá para contar a história. Mas um melhor dia não consegues eleger, assim um melhor, certo? A nível de ocorrências, não.
Agora, um dia que me deixou muito feliz foi quando eu fui promovida à bombeira terceira, porque quem me pôs as minhas divisas foi o presidente da Associação dos Bombeiros de Campesteiros, que foi o comandante fundador com o meu avô. O meu avô já faleceu há muitos anos, e eu pedi-lhe a ele, que tinha fundado o quartel Bombeiros com o meu avô, para me impor as divisas, e sim, foi um dia muito feliz, porque foi a primeira vez na minha vida em que eu disse que eu concretizei um sonho. Eu neste momento eu não tenho sonhos, eu tenho objetivos, mas eu ser bombeiro eu tenho noção que era um sonho de menina. E não é qualquer pessoa que pode chegar aos 18 anos e dizer, realizei um sonho na minha vida, não é qualquer pessoa que consegue isso. E eu consegui, e isso foi um dia muito feliz na minha vida. E um dia também foi quando eu este ano recebi a minha medalha de 5 anos, já um bocadinho tardia, já devia ter recebido há mais, mas com a pandemia e assim não a consegui receber. E quem me pôs a minha medalha foi a minha irmã fardada, coisa que não tinha acontecido da outra vez. Eu acho que isso é muito mais gratificante porque tu vês, porra, já estou aqui há X anos, já trabalho nisto há tanto tempo, já passei por isto há tanto tempo e estou a fazer isto com as pessoas com que eu gosto. Agora, dias tristes nos bombeiros. O dia em que eu saí dos bombeiros de Fátima, por exemplo, foi um dia muito triste para mim. Dias como estes grandes incêndios, esse incêndio em Mação, o, o incêndio do 15 de outubro, situações de acidentes rodoviários que eu fui, que foram um bocadinho mais delicados, e situações de pré-hospitalar também um bocadinho mais delicadas, não são os piores dias, mas é todo um conjunto de piores dias de trabalho, que é assim, hoje o meu dia é assim, como toda a gente, hoje o dia de trabalho não correu bem. E não correu bem. Mas eu tenho. Isto até pode soar mal o que eu vou dizer, mas eu nestas coisas, até para a minha defesa, eu tendo a ser um bocadinho insensível. Ou seja, eu deixo no hospital ou deixo em casa, conforme o que estiver, não é comigo, não é com os meus, eu, pela minha sanidade mental, vou ter que ser insensível para com isto. Isso não é ser Vou ter que chegar a insensível, isso é casa. ser humano. Exato. E é proteger-se, Sim, mas vou não ter é que ser ter um insensível. mecanismo. Vou ter que chegar a casa, vou ter que chegar ao quartel, tomar um banho, enfiar-me na cama, chorar se for necessário e para o dia a seguir voltar a fazer o mesmo. Porque assim, se eu fosse a estar a cismar de todas as péssimas ocorrências que eu fui, ou todas as situações graves que eu fui, se eu fosse estar a cismar nisso, eu já não era bombeira há muito tempo. Mas tu sofres muito com os sentimentos dos outros, é uma coisa, és uma pessoa muito sensível nessa questão. Sofres muito com situações complicadas, és uma pessoa assim mais emocional. Depende, porque eu quando estou lá, eu estou lá e desligo. A questão é quando eu chego a casa e começo a pensar, eu falo, aquela Cai a gaja ficha, não é? Digamos assim. cai a ficha e eu fico a pensar, tipo, nem é da violência do cenário propriamente, porque é o que eu disse, só a coisa que não me incomoda é essas violências assim mais gráficas que incomodam muita gente. E respeito a quem incomoda, opá, mas a mim é uma coisa minha, nunca me incomodou já desde menino. Agora, a mim o que me incomoda é, por exemplo, eu chegar a casa, cair-me a ficha e eu, porra, aquela miúda tinha a minha idade. O que a mim me choca é mesmo como a vida é um sopro. É, A, muito. É a verdade. vida, a vida é mesmo. Aquilo que mais marca nos bombeiros é mesmo ter a capacidade de olhar para a vida como um sopro, porque a gente toma isto por garantido, mas basta toda uma sequência de acontecimentos que mudam tipo a vida das pessoas de um momento para o outro. Vanessa, é a primeira E é mais isso convidada. aí. É a primeira convidada em 12 temporadas que faz uma reflexão destas sobre a vida e a morte. Verdade, verdade. Pelo menos do que eu ouvi e do que me lembro, é a primeira pessoa que diz uma coisa destas, que realmente a vida é um sopro e realmente às vezes não se compreende a maldade humana e tratamos mal uns aos outros, porque amanhã podemos não estar cá, não é? É a triste realidade, mas é, não é, Beatriz? É verdade. Exatamente. Ah, Exato. então, oh, Beatriz, Vanessa, desculpa, tínhamos aqui esta pergunta, mas a Beatriz já respondeu, portanto, se calhar vais passar era aqui isso. uma pergunta antes de terminarmos esta primeira parte, não é? Sim, És tu, força!
Então, ó Beatriz, é possível descrever mais ou menos como é que é o dia a dia de um bombeiro? É difícil porque a gente vive à base do que não está na agenda. Vivemos à base daquilo que pode acontecer. Nós somos nós temos trabalho, isto é um ponto engraçado de ver a imagem do bombeiro. Nós temos trabalho com a tragédia dos outros, mas a gente espera não trabalhar, não porque somos preguiçosos, mas para não haver tragédias para os outros. Claro, claro. Mas é assim, por exemplo, Mas imagina, tu foi o que eu picas o disse ponto de no manhã. início. Desculpa interromper, mas imagina, picas o ponto de manhã no teu trabalho. Como é que funciona assim mais ou menos o teu dia? Pronto, mas é aquilo que eu falei no início. Os quartéis bombeiros têm equipas. E eu vou falar de Corpo de Bombeiros onde eu estou agora, porque é mais fácil, porque cada Corpo de Bombeiros trabalha à sua maneira e trabalha de maneiras diferentes, não está escrito num livro. Como eu trabalho no meu, existem 4 postos. A central de telecomunicações, onde a gente tem acesso a todas as chamadas feitas para aquele quartel, de emergência ou não, aos rádios e por aí vai. E a organização dos serviços, gestão dos carros, gestão dos bombeiros e por aí vai. Tem as equipas do pré-hospitalar, tem as equipas dos motoristas, que fazem os transportes de doentes não urgentes, e tem as equipas de intervenção permanente. Eu estou na central. O meu dia é chegar, picar o ponto, passar o turno, ficar 8 horas a atender telefones e a mexer no computador e picar o ponto outra vez. O que pode acontecer, como já aconteceu muitas vezes, é eu estar a picar o ponto e haver um incêndio, haver uma emergência que é preciso alguém, haver algum senhor para ir buscar ao hospital para levar para casa, e lá vai a Beatriz fazer um voluntariadozinho depois do horário de expediente. Também acontece muitas vezes. Agora, por exemplo, há dias em que eu estou de rua, estou a fazer serviço de ambulância. Pico o ponto, estou lá, tenho serviços para fazer, tenho ali 3 senhores para ir levar à fisioterapia a Viseu e 2 senhores para ir levar à diálise a Mangualde. Pega-se na ambulância, vamos à casa dos utentes, vamos buscá-los todos, deixamos. Isto é a parte menos charmosa dos bombeiros, porque a gente pensa que os bombeiros é só pegar na mangueira, apagar fogos, fazer tinoni. Não. Existe este trabalho que não é devidamente reconhecido, porque também não interessa a algumas pessoas reconhecê-lo, que os bombeiros fazem, que é muito importante. Nós, para muitas destes utentes, na maioria deles, pessoas idosas, somos a única companhia que eles têm durante aquela semana, que é pegar neles, de casa, levá-los à fisioterapia e voltá-los a trazer. E aí já vamos a outra vertente que os bombeiros têm, que não é nossa obrigação, que é ser amigo do outro. Eu, por exemplo, é raro fazer ambulância no meu horário de trabalho. Eu faço geralmente só central. Eu, quando tenho que ligar aos utentes, quando eu estou no turno da tarde, ali ao final da tarde, tenho que ligar aos utentes a dizer que horas é que eles têm que estar prontos no dia a seguir. Mas eu sou aquela tão Dona Maria e Beatriz aqui dos bombeiros, tudo bem, meu amor? Está tudo bem. Eu tenho estado meio adoentada, só um joelho, e estou ali, uma volta, 1 minuto mais ou menos, ali a falar com o senhor. Ela, pronto, menina Beatriz, um beijinho, até amanhã, tchauzinho. Pronto, é para estar pronta às 10, não é? Sim, senhora Dona Maria, pronto, então, tchauzinho. Este trabalho, que não é nossa obrigação, porque não é, eu gosto de fazer. Opa, também sou dessa área, também sou licenciada em Educação Social, formei-me na área dos idosos. Se há coisa que eu gosto, que me deixa feliz, é porem-me a falar com velhinhos, que eu faço com vontade. Mas esse trabalho também tem um trabalho muito social que os bombeiros também fazem. E que não é... Um dos teus gatos quer participar no programa. Não é, Vanessa? Verdade. Esse trabalho mais os ouvintes não social. podem ver, pronto, mas estamos aqui a ver o gatinho da Beatriz. É um Pronto. trabalho mais social que... Como é que se chama o gato? Esta é a Xana, é a mais velha e a mais gorda. Mas já ouviram o miar dela, pronto. Olá, Xana. Olá! E é um trabalho mais social que nós também temos, e o grosso do trabalho dos bombeiros durante o dia é exatamente esses transportes de doentes não urgentes, aliado ao pré-hospitalar. Claro que volta e meia, quando ninguém está a contar, toca a sirene, é um acidente na autoestrada, é um incêndio florestal não sei onde, está a arder uma chaminé não sei onde. Mas isto é uma coisa que não acontece todos os dias, nem todas as semanas. O que nos acontece todos os dias, e eu acredito seriamente que isso é um panorama nacional dos bombeiros, é transporte de doentes não urgentes e o pré-hospitalar. Okay. É o que fazemos.
Sumariza muito bem. Vanessa, tendo em conta que a nossa convidada já respondeu, vamos aqui então terminar a primeira parte com uma música escolhida por ti, Beatriz. Uma música que gostes, que seja importante para ti. O que é que vamos ouvir, Beatriz? Olha, eu vou pôr uma música que eu já não ouço há muito tempo, porque esta banda diz muito, mas infelizmente tive que a deixar a ouvir. Voltas ao ouvir, não há problema. É sempre bom ouvir músicas que nos fazem felizes. E esta música, ela fala exatamente sobre os incêndios e foi uma música feita, porque é preciso ter atenção às particularidades da letra. E esta banda fez-la na altura dos incêndios de 2017. É a música chamada... é dos Diabo na Cruz. Mas eu pus aqui o nome da música errado. Espera aí. Não faz mal, nós esperamos um bocadinho. Que eu pus outra música deles que eu associei para esta letra, mas não é. Ainda estou com a frase da Beatriz na cabeça, Vanessa, a vida é um sopro. E as pessoas não têm noção disso. Liz, eu acho que as pessoas só pensam nisso é quando, como a Beatriz lida com cenários, exato, com a morte todos os dias. E nós não. E então nós só quando acontece assim alguma coisa dessas, ou um familiar ou um amigo, é que a gente pensa nisso. Mas depois acho que volta tudo ao normal, volta à vida normal e as pessoas esquecem-se. Mas a Beatriz lida com isso todos os dias, por isso tem isso muito presente. Que a morte... Terra Ardida. E a tua música chama-se Bernardina? Não, Terra Ardida. Eu percebi Bernardina. Desculpa. Isto é de fazer à distância. Então, Diabo na Cruz, Terra Ardida, é isso? Terra Ardida. Pronto, vamos ficar então com a escolha da nossa convidada, Beatriz Salafranca, bombeira, Diabo na Cruz, Terra Ardida, e até já. Já estamos de volta para a segunda parte. Até já. Terra ardida, dizimada, terra pranha, orla da formosa insanidade, onde a serra fora a única fronteira, e meu pai o que sabia sem saber me ensinou. Terra ardida, dizimada, terra pranha, orla da formosa insanidade, onde a serra fora a única fronteira, e meu pai o que sabia sem saber me ensinou. Hora do cerco, corda de povos a saque, horror de aldeia em aldeia, lebre no monte a mirar do Penedo, por onde segue a alcateia. Golpe ao anoitecer, salve-se quem puder, bem confiada a lisura, não te hão de proteger os dotes da minha mulher quando ficar sem a tua. Terra ardida, dizimada, terra pranha, orla da formosa insanidade, onde a serra fora a única fronteira, e meu pai o que sabia sem saber me ensinou. Hora do cerco, corda de povos a saque, quadrilha de bandoleiros, desce no monte pelos mesmos atalhos de antepassados guerreiros. Viados a deambular, cinzas caem do ar, espalham-se em campos de flores. Uns vêm ajudar, outros dar que falar, por fama de benfeitores. Terra ardida, dizimada, terra plana, orla da formosa insanidade, onde a serra fora a única fronteira, e meu pai o que sabia sem saber me ensinou. Terra ardida, dizimada, terra plana, orla da formosa insanidade, onde a serra fora a única fronteira, e meu pai o que sabia
da serra fora a única fronteira. E meu pai o que sabia sem saber me ensinou. E estamos de volta, não deixem de ser esta semana com a Beatriz Salafranca, bombeira. Ficámos com a música Terra Ardida, dos Diabo na Cruz. Espero que tenham gostado da música. Tem tudo a ver com o tema da entrevista desta semana. Vamos Verdade. começar a segunda parte com o nosso jogo habitual, que é a Vanessa a fazer, que é o pequeno quiz. Quer explicar então o jogo à Beatriz, Vanessa, por favor? Sim, Beatriz, o nosso jogo, o Pequeno Quiz, é muito simples. Nós queremos saber curiosidades, trivialidades sobre ti, nada de muito complicado. Estás preparada? Bora, vamos lá. Bora, Muito vamos a bem. isso. Então, o teu signo, Beatriz? Sou de Carneiro, com ascendente em Carneiro. Ai, que engraçado. Lua Ai, em Carneiro. a sério, tens Não. atributos. Ai, Não, não sabes. eu tenho o ascendente em Carneiro e a Lua em Gêmeos. Tudo que é de ruim, eu ganhei. Carneiro não é ruim. São pessoas queridas, teimosas e impulsivas. Não são ruins. Agora, junta uma pessoa impulsiva com um ascendente em Gêmeos que é extremamente faladora e que fala pelos cotovelos. E tens eu. Lua em Gêmeos, sim, pessoas de Gêmeos são pessoas que têm muito jeito para a comunicação. Sim. Mas depois é aquela questão das duas personalidades e dos Gêmeos. Está tudo certo. Está tudo certo. É verdade, Pode é ser. verdade. Vanessa, Beatriz, a tua música favorita, se houver mais do que uma, podes dizer até três. Eu sou uma pessoa que ouve música, mas eu sou muito aquela música favorita do momento. Então, mas força. neste momento, Do momento, uma música que eu ainda não parei de ouvir. Espera aí, deixa-me ver aqui o nome da moça. É da Tinoco, vai para ti. chama-se Não Atendida. Olha, recente. Muito bem. Essa Fica a música sugestão para os ouvintes. é assim porque eu não tenho assim uma música favorita de sempre. Eu ouço música só quando estou no carro. É aquela que eu estou a ouvir e neste momento essa música da Barbatino está em replay eterno, ainda não descolou o replay. O replay ainda Muito não bem. parou. Muito bem. Não. Então, a tua série favorita, Beatriz? Gostas de ver séries? Gosto, sim senhora. Consegues escolher uma, Não, destacar uma? Série ou trilogia? Há trilogia de séries? Estamos a falar de séries televisivas. Ok, pronto. Série, neste momento, Sim. eu estou na fanbase de Game of Thrones e de Handmaid's Tale, neste momento. Boa. As duas são muito conhecidas, ainda não vi a Handmaid's Tale, mas Game of Thrones gosto muito. Força, Handmaid's Vanessa. Tale é muito bom, muito bom. Beatriz, o teu filme favorito? Inception, com Leonardo DiCaprio. Olha, era o do Manel, lembras-te? A minha memória, Sim, a minha sim, memória é verdade. fantástica. O Manel também Eu estava a pensar nisso, que alguém já tinha dito aqui também esse filme, é verdade. Não somos para a trilogia, já vou para Harry Potter. Sim, Então pode neste caso ser a saga os é Harry dois. Potter, não é? Neste caso mais a saga dos filmes. Sim, exato, Harry Sim, Potter. sou o Potterhead. Potterhead, muito bem. Beatriz, aquela coisa que te irrita mesmo nas pessoas, que te deixa completamente fora de ti. Como escolher uma? É difícil escolher uma, efetivamente. Então, se tiveres mais do que uma, podes dizer. Estás à vontade. Desabafa, vai dizer, desabafa sobre a humanidade connosco. Há duas coisas que a mim me irritam bastante. É pessoas que me interrompem quando eu estou a falar, ou seja, quando eu estou a fazer um ponto, ou estou a contar uma história, mas elas passam por cima para contar a história delas e viram tipo a atenção das pessoas para elas. Isso irrita-me solenemente. E não gosto, por exemplo, quando eu peço para fazer alguma coisa. A pessoa demora mais de 5 segundos a ir lá ou a dizer eu já vou, que esquece, eu vou lá, já estou a ir. Mas isso também é um defeito, atenção. Acho que é isso. E depois tem aqueles clichês, que é falsidade e tal. Olha, Mas nós eu aqui gosto de na parte, eu e a Vanessa somos pessoas que às vezes temos a tendência para interromper os outros. Aqui no programa tentamos ao máximo não interromper, às vezes temos pequenas interrupções para articular a conversa,
mas realmente é muito chato quando estamos a falar e nos interrompem. Sim, nós compreendemos. Beatriz, o teu lema de vida. Estou numa fase da vida agora que eu estou numa fase muito de transição. Sinto-me que estou estagnada, mas ao mesmo tempo não estou. Eu não tenho propriamente um lema de vida, mas é mais aquela, se tu conseguiste até agora, também vais conseguir mais um bocado. É só o último esforço. É como eu estou a encarar estar a trabalhar e a estudar outra vez. Se eu já consegui fazer licenciatura, o mestrado também se faz. Claro que sim. Vais conseguir, Verdade, com certeza. verdade. Força. Olha, Beatriz, o melhor conselho que já recebeste. Nossa. Eu considero um bom conselho que eu recebi, mas não propriamente que eu esteja a levar a sério. Hum, Tive recentemente uma colega minha de trabalho, que eu considero uma amiga minha, que me diz: tu tens que levar a vida com calma. Que eu penso, eu sofro muito por antecipação, por eu estar a pensar muito a longo prazo, mas querer para já, mas tenho noção que é a longo prazo, e eu sofro por antecipação, porque eu não vou conseguir, ou isso não acontece e eu estou a contar com isto. E ela virou-se para mim, olhou-me nos olhos: ela, Beatriz, tu não sofres por antecipação, vive o momento, mas eu não o cumpro, porque ela disse-me isto, eu respeito o que ela me disse, eu ouvi e ficou-me cá dentro. Mas é um trabalho que eu estou a fazer internamente. Todos nós tentamos melhorar ao longo da vida como Verdade, tudo, não é? Mas é verdade. aquela questão do imediatismo da sociedade de hoje, de querer tudo na hora, é isso? Sim, sim, sim. Sim, claro. Beatriz, a tua sobremesa favorita? Se tiveres mais do que uma, podes dizer até três. Todas. Todas é muito. Foi, foi a melhor resposta a ti hoje, Vanessa. Todas, desde que seja Bom, para sobremesa. mim, a melhor parte dos casamentos e das festas é a mesa das sobremesas. Ah, tu vais lá para comer ao casamento, só para Eu isso. só vou lá para comer a mesa das sobremesas. Nem E é o o resto, é a mesa das O sobremesas. amor que resto se lixe, pensas? os noivos, não interessa para nada, tu vais lá Não, O resto é dispensável. mesa convidar das para sobremesas. casamentos que tenham bufês grandes. Muito bem. Muito bem. Quando tiveres um, avisa-me, que eu também quero ir comer as sobremesas. Beatriz, o teu prato favorito? Isto é muito bom. Forem todos, dizes todos. Mais do que um, são três. Ela deve ter um favorito. A menos que goste dos bufês também. Não, desculpa. Força. É assim, eu já sou vegetariana há 5 ou 6 anos. Claro que os meus pratos favoritos eram todos de quando eu comia carne. Mas depois os valores mais altos se elevam e eu neste momento não tenho um prato favorito porque, apesar de já ser vegetariana há 5 anos, eu já comi muita coisa maravilhosa que eu voltaria a repetir com certeza, mas ainda não tenho assim um prato favorito que eu diga que é em comparação àquilo que eu tinha quando eu comia carne. Por isso eu vou deixar essa pergunta por responder, porque eu estou com esperança que entretanto surja o meu prato vegetariano favorito. Mas há algum Certo. dos vegetarianos que gostes assim especialmente? Alguma coisa que te dê assim algum gosto de comer? Consigas agora lembrar-te? Há tanta Tem as coisa boa comidas de vegetariana. conforto, aquelas comidas de conforto que eu faço, por exemplo, macarrão com queijo. Para Olha, mim é uma comida de conforto. E eu como aquilo quando eu estou deprimida, não quero comer mais nada. Eu como aquilo e fico feliz. Depois tem aquelas comidas que eu não sei cozinhar, mas os outros cozinham bem. Por exemplo, tofu alagareiro. Eu adoro o tofu alagareiro. Só que eu não sei cozinhar tofu. Eu não consigo. Já tentei todas as mil e uma formas de cozinhar tofu e eu não consigo. Por isso, quando são os outros a cozinhar para mim tofu alagareiro, eu gosto bastante. Muito bem. fica a sugestão para os nossos ouvintes, É especialmente verdade. ouvintes Tofu a lagareiro. tofu alagareiro. Essa é nova, nunca tinha ouvido, por acaso. Nem eu. Mas- Beatriz, para terminarmos o pequeno quiz, a tua viagem de sonho, qual é? Ai, Aquele ao país menos que a gostavas gente pode mesmo de sonhar. visitar. Eu tenho três países que eu Força. queria muito Então, visitar. força. São três viagens de sonho, força. Queria, assim, a minha preferida desde pequenina, desde sempre, é o Egito. Sempre quis ir ao Egito. Há toda a parte arqueológica. Depois, gostava muito de fazer um Interrail de 1 mês por Itália inteira, de norte a sul.
e ilha. E depois gostava muito de ir ao Japão. O Japão é o meu sonho de consumo. Não é o sonho de viagem, é um sonho de consumo. Ok. Eu Muito Itália já bem. fui e recomendo. Egito e Japão também gostava muito. Mas Itália é muito bonito. Devias ir. Um dia, quando for grande. Exato, quando for grande. Pronto. E assim terminamos o pequeno quiz à Beatriz. Foi um gosto. Luís, Exatamente. Beatriz, já falaste um pouco, mas quem é que é a Beatriz a nível pessoal? Portanto, parece uma pessoa muito altruísta, muito preocupada com os outros, com uma profissão muito nobre, permite-me aqui o elogio. Quem és tu, Beatriz? Fala-nos um bocadinho de ti. Hum. Como eu disse há bocado, eu estou numa fase muito transitória da minha vida, porque sofro muito por antecipação e o facto de eu me ver com 27 anos já me faz estar numa crise dos 30 desde os 25. Eu Eu tenho desde muito os mais 25 portanto. estou a passar pela crise dos 30 e desde os 20 que estou a passar pela crise dos 25. Exatamente por essa... Porque, assim, eu sou tão ambiciosa e tenho tanta vontade de fazer tudo que eu quero tudo para o imediato e eu esqueço-me que as coisas demoram. Eu, para mim, o facto do meu mestrado demorar 1 ano a 2 anos a fazer já me tira do sério, porque eu depois quero ir para doutoramento. E o doutoramento, no mínimo, são 3 anos. E eu vou chegar aos 30 e ainda não vou estar doutorada. A minha cabeça funciona assim. Não é 4 o doutoramento, o mínimo? Pensei que Há fosse 4. 3, 4 e 5 anos. depende, Luís. Ah, é? Depende dos doutoramentos. Que engraçado. Posso ir fazer um 13, então eu gostava. Mas vais chegar lá, temos de viver a vida com calma. Eu também era muito ansioso aqui há uns anos, depois é que eu comecei a acalmar. Mas a Aparece questão é que eu também sou recentemente. ansiosa. Eu sou ansiosa, mas eu curiosamente lido muito bem sob stress. Por exemplo, a minha vontade de estudar, eu este ano na minha vida dei uma volta muito grande em diferentes aspectos. E a questão de eu voltar a estudar, é assim, o mestrado sempre quis tirar, mas a questão de eu voltar a estudar foi eu querer voltar a ter aquele stress que eu tive quando eu estava na licenciatura e a trabalhar ao mesmo tempo. Porque eu estando neste stress, estando com isto para fazer, tendo as coisas do partido para fazer, tenho que estudar, tenho que fazer um trabalho, tenho que ir trabalhar logo à noite para ir às aulas amanhã, o dia todo, mas é um stress que eu quero ter porque eu assim não vou estar a pensar em coisas que eu não queria ou que eu não devia. E eu acabo por deixar para lá. Acabo por acumular, fica lá dentro e eventualmente a desaparecer por ele próprio. Mas não sou só stress e ansiedade. É assim, eu neste momento sou uma pessoa muito caseira, não gosto muito de estar em casa, sossegadinha, quietinha. Quando eu tenho tempo, gosto de pintar, gosto de ver uma série sentada no sofá, gosto de praticar o nada, sou uma grande praticadora do nada. Pratico não com tanta pontualidade quanto eu gostaria, mas sou das melhores praticadoras do nada que existem, Procrastinar. garantidamente. Procrastino muito, mas pois é, depois tendo a acumular, a deixar para a última, por exemplo, eu tenho um trabalho para apresentar na quinta-feira. Eu já o estou a enrolar desde anteontem. Mas é assim, eu hoje já li o texto, amanhã vou começar o ensaio, e depois na quinta-feira está pronto para eu apresentar. Não sei como, mas vai lá estar. Ok. Vai lá estar e te garanto que eu vou ter boa nota. Fantástico. Esta aqui é ambição, fogo, e te garanto que tive boa nota. E Porque Beatriz? eu depois, do género, para tu, Sim, desculpa lá, mas deixa-me só acrescentar que isto é demasiado. Claro, Sim, claro. sim, força. Agora deixamos. Eu acredito garantidamente que é um déficit de atenção. Porque eu no outro dia, este aqui é o meu sítio de estudar. Tenho o meu computador, aqui tinha o meu caderno. Olhei para o caderno e a zona das caixas de areia das minhas gatas aqui atrás. Eu olho, devia de limpar a caixa da areia das minhas gatas. Deixei os meus estudos, fui limpar a caixa de areia. Pois viu, já que estou a limpar a caixa de areia, vou lavar o chão. Vou buscar o balde para lavar o chão, vou encher lá a banheira e havia de limpar a casa de banho. E comecei a limpar a casa de banho. Ainda não tinha acabado o que tinha que começar. Limpei a casa de banho, olhei para a cozinha. Porra, já que limpei a casa de banho, agora vou limpar a cozinha, então não é? Então, no meio disto tudo, voltei para a sala, olhei para a zona das caixas de areia, eu ainda não limpei esta porcaria. Logo depois olhei para a mesa e eu ia começar a estudar. Entretanto, já são 8 da noite. E foi assim que eu passei um dia. Em vez de estudar, que era o meu principal objetivo, foi uma sequência de arranjar coisas para fazer
que isto é déficit de atenção. Posso Mas dar foi uma um conselho? sequência. Um conselho, estuda fora de casa. Ou num sítio onde não tenhas distrações. E deixa o telefone e a tecnologia em casa. Ajuda? O meu problema nem é o telemóvel, porque o telemóvel eu até tenho uma aplicação que é de plantar árvores, tipo, se tu... Plantar árvores. Não, Como do assim, plantar género. árvores? Não, do género. Tu ficas tipo uma hora sem mexer. A aplicação não te deixa mexer no telemóvel. Certo. E se tu Ah, tiveres que mexer, aquela árvorezinha não vai crescer. Mas a aplicação tem uma parceria qualquer que a cada 10 árvores que tu plantas na aplicação, eles plantam efetivamente uma, acho eu. E eu tenho essa aplicação e uso, aí até é bastante porreirinha, porque eu deixo ali o telemóvel desligado uma hora, passado uma hora eu faço uma pausa técnica e, entretanto, nasce lá uma plantinha. É útil, é útil. muito bem. E por Já me sair. saí do foco outra vez. Exato, vamos continuar. E Beatriz, esta pergunta é muito interessante. Quais foram as situações mais caricatas que viveste como bombeira? Se situações engraçadas, se uma história engraçada queiras partilhar. Se calhar, a dos gatinhos tem alguma graça, não é? Coitado, quer dizer, coitados, pode acontecer alguma coisa aos Graças gatinhos. não tenho nenhuma. Pois, coitados que eles estão na árvore, temos que os salvar. Mas será, como dizer isto, das situações menos graves, ou não? Porque o gatinho, Sim, eles salvam-se. sim. São menos graves, mas são tristes. Por exemplo, a minha gata mais velha, a Xana, eu fui buscar lá um contentor do lixo, daqueles subterrâneos. Claro, Deitaram-na lá para dentro. coitado. A Ninja que é que estava em que eu trouxe de Fátima, estava dentro do motor do carro, que acho que o dono do carro tinha vindo tipo de uma cidade bué de longe. Coitada. A Então, e Sirene, que é essa situações engraçadas, novinha. situações felizes, como bombeira. Uma história, uma anedota assim aos teus amigos, quando eles te perguntam, uma história engraçada que tu contes. Sabes Olha, alguma? por exemplo, os velhotes que tu levas para os tratamentos, nunca houve assim Ah, uma história engraçada? havia uma senhora, mas isto já foi há muitos anos em Viseu. Que aquela senhora era a feira semanal em Viseu é à terça-feira. E a senhora era sistemática. Todas as terças-feiras, às 4 da manhã, ia uma saidinha para a casa dela. A senhora, a gente ia lá sempre à porta da senhora, estava lá ela com aquele carrinho das compras dos velhinhos. Certo. E o saquinho dos medicamentos na outra mão. Estava lá sempre à nossa espera. A questão é que ela pedia uma ambulância de emergência. Porque ela, oh menina, eu vou fazer as minhas análises ao hospital e depois vou à feira, depois eu encaminho. Mas assim, você não pode tomar uma ambulância para isto, mas ela fazia isto sistematicamente, constantemente, constantemente. Ela já sabia dar a volta ao 112 para fingir que estava a ter ali uma coisa grave e não sei o quê. E depois tem Coitada. outras situações assim mais engraçadas, ainda são com pessoas tão utilizadas. Há aqueles que são os utilizados mais complicados e há Como? aqueles Desculpa. utilizados mesmo Utilizados ao mais quê? agressivos, Ah, ok. a bêbados. Ok, ébrios. Pronto, exatamente. Estão Há alcoolizados. aqueles que são um bocado mais agressivos, depois há aqueles que são mesmo partido com a rir. E depois aqui, cada terrinha tem o seu bêbado de estimação. Todos os bombeiros e todas as autoridades já o conhecem de gingeiro. Há sempre assim umas histórias engraçadas. Opá, e agora assim do nada não me estou a lembrar de nenhuma, mas isto basta ir um dia inteiro para um quartel de bombeiros, começares a ouvir os grupinhos de bombeiros a falar, e encontras logo uma catrafada de histórias engraçadas. Pronto. E depois há outras histórias engraçadas que honestamente não se podem falar assim em público, tem que ficar entre nós, porque são muito constrangedoras ou que não devem ser mencionadas. Já percebi. Com os- quando vão à casa das pessoas, não? Sim, sim, há situações que vamos à casa das pessoas, é assim, a gente não o pode fazer por sigilo profissional, mas Certo. claro que há situações assim extremamente caricatas e mesmo entre nós. É assim, também temos que entender, quando uma equipa de bombeiros está no mesmo incêndio já um dia inteiro, há sempre coisas engraçadas que acontecem. Ok. Eu, por exemplo, um dos Certo, últimos certo. incêndios onde eu tive, toda a gente se riu na minha cara, porque eu estava cheia de frio. E nós estávamos a fazer vigilância durante a noite. Então, o carro, quando eu estava, era um Jeep que tinha uma frente assim mais comprida, era um Land Rover, que era o nosso carro ligeiro de combate a incêndios. E o motor ainda estava quente. Então, eu fui dormir enroladinha de conchinha, em cima do capô do carro. Toda a gente a gozar com a minha cara, mas eu era a única que estava quentinha. Eu estava assim,
Entretanto, aqueles estava assim e depois eles voltam e meia, tipo, lá me tentam assustar e não sei o quê. E eu é que estou bem, que eu estou aqui quentinha, enroladinha em cima do capô, que está quentinho ainda com o motor. Mas há situações, eu tive um colega que estava cheio de frio, mas mesmo assim preferiu dormir no chão, no mato. Do nada damos por ele a correr de um lado para o outro. Vum, vum. Eu estou a aquecer, estou cheio de frio. Pronto, vou fazer exercício físico até não. Exato. Não, eu estava a aquecer, não estava a fazer exercício físico. Foi uma resposta perfeita, não é, Vanessa? Verdade. Vamos a Verdade. votar? Olha, Beatriz, tu sentes que a tua profissão é valorizada e respeitada em Portugal? Já respondeu um bocadinho, não é? Mas pronto. Sim, verdade. Respeitada é, valorizada Sim. não. Mais do que já tinhas falado anteriormente, não é? Muito bem. Sim, sim. E Beatriz, qual é que tu sentes que é para ti a importância de ser bombeiro? Ou seja, na nossa sociedade, no fundo, se esta profissão não existisse, qual é que é a importância concreta desta profissão? Tu que a vives tão de perto na sociedade. Se esta profissão não existisse, não haveria sociedade, não? Porque precisa sempre de haver alguém para gerir os riscos, e os riscos é uma coisa inerente da sociedade. Não há conceito sequer em que haja sociedade sem haver bombeiros ou proteção civil. Qualquer tipo de risco, exatamente. Incêndio, uma pessoa que se sente Qualquer tipo mal. Exatamente. Muito bem. Beatriz, alguma vez te arrependeste de ser bombeira? Ela acho que disse que sim no início. Já me cansei, mas arrepender nunca me arrependi. Mas já me cansei. Arrepender ao ponto de querer largar a profissão, nunca. Um dia em que tenhas pensado. Já me cansei ao ponto de largar a profissão durante um ano. Ok, certo. Mas depois quiseste voltar. Depois voltei. Para o outro corpo de bombeiros, mas voltei. Ok. Ótimo. E Beatriz, esta foi a tua única profissão? Ou já tiveste outros trabalhos na vida? E já tive tantos. Já trabalhei muito até com. É que isto nós estamos numa temporada especial, que é a Não Deixa Três Profissões, portanto, queres fazer assim uma pequena dos trabalhos que já tiveste? É sempre interessante. Assim, eu sempre trabalhei nos bombeiros, mas naquelas pausas que eu fiz dos bombeiros, foi no meu segundo ano da faculdade, em que eu tive que sair dos bombeiros pela minha sanidade mental. Tive mesmo que sair, porque aquilo não estava mesmo fácil, e tive ali em muitos trabalhos precários. Fui comercial porta a porta, trabalhei num café, trabalhei num lar como auxiliar de lar, trabalhei no outro café, trabalhei em 500 coisas, trabalhei no turismo, na Sede de Viseu, trabalhei em muita coisa. Depois voltei para os bombeiros, mudei de quartel de bombeiros, fiquei lá e quando eu me licenciei, claro está, não me licenciei para nada, vou trabalhar na minha área. E isso já dava outro podcast, a minha área. E eu trabalhei em duas áreas diferentes na minha licenciatura. Eu trabalhei em lar de idosos e trabalhei numa unidade de cuidados continuados. Fiz essas duas áreas e isto não é para mim, a carreira está mal constituída, vou voltar para os bombeiros. Mas isso é uma guerra que eu ia criar com os educadores sociais de todo o país e eles não estão prontos para essa conversa, por isso. Era outro podcast, como tu disseste. Muito bem, Beatriz. Era outro. Muito obrigado. Foram aqui as nossas perguntas que fazemos específicas aqui para a profissão de bombeira. Vamos aqui às nossas perguntas finais que fazemos a todos os convidados. Que planos é que tens pensados para o futuro, mesmo na tua carreira de bombeira? O que é que pensas fazer? O que é que o futuro te reserva, Beatriz? Eu sei que eventualmente eu terei que sair dos bombeiros, porque é assim, profissionalmente. E o voluntariado eventualmente também há de acabar, mas ainda hei de ter tempo para assistir a isso. Eu não estou a tirar um mestrado, não estou a cogitar o doutoramento para continuar a trabalhar nos bombeiros, não é? Pretendo continuar a trabalhar nesta área, mas num panorama de local, num panorama do poder local, num panorama de políticas públicas, para com a proteção civil, para com o risco, para com o incêndio. O que eu gostava muito de trabalhar é, não desmerecendo a licenciatura que eu tirei, apesar de ter muita coisa a apontar, eu gosto muito de trabalhar com idosos e o que eu gostava para já, ainda habilito-me a mudar de ideias, entretanto, eu gostava muito de trabalhar num contexto de aldeias isoladas, no interior, num contexto da intervenção comunitária e intervenção em instituição, com idosos. Onde assim posso trabalhar a gestão em catástrofe, a prevenção dos riscos
e posso também trabalhar a questão da intervenção com pessoas idosas e na intervenção comunitária. Isso para já são os meus planos e eu sei que eventualmente vou ter que sair dos bombeiros para isso. Parece-me um excelente plano. E até que idade é que uma pessoa pode ser bombeira, mais ou menos? Há uma idade em que tem que seguir? 45. Ou tem a ver com o corpo? Não, até aos 45 anos. Depois já não se pode ser bombeiro? Não, Nem mesmo o voluntário? não. Eu não sabia disto. Olha, Vanessa. Por Nem isso é que eu. tu disseste que os requisitos eram dos 17 aos 45? Dos 17 aos 45, 12º ano, Exato. capacidades físicas e psicológicas. Certo. Exatamente. Beatriz, se o teu eu criança encontrasse o teu eu adulto, o que é que lhe dizia? Por exemplo, a Beatriz de 6, 7 anos, o que é que dizia hoje à Beatriz de 27? Nem preciso ir aos 7 anos, eu basta-me falar com a Beatriz de 24, já lhe tinha umas quantas coisas para lhe dizer. E queres Então, força, explicar ou não? força. Não, porque é assim, aquela pessoa que eu era em Fátima, com a pessoa que eu me tornei quando voltei para Viseu, é totalmente diferente, porque eu tinha outras perspectivas. Eu, quando era miúda, eu sempre quis ser bombeira e a bombeira queria ser e nunca pensei mais além disso. Mas quando eu vim para Viseu e me deu a epifania de voltar a estudar, porque foi mesmo uma epifania, eu consegui perceber que existe mais no mundo para além dos bombeiros. E o que me apetece dizer à Beatriz de 24 anos, que seria a mesma coisa à Beatriz de 6, é que para ir com calma e que os bombeiros não são tudo. Porque na altura os bombeiros pareciam-me o mundo inteiro. Os bombeiros eram o meu mundo e era isso que eu queria fazer e não tinha qualquer outra perspectiva, não tinha qualquer outra ambição. E entretanto eu percebi-me que existe mais do que eu e aquilo que me rodeia no mundo. Existem outras problemáticas que não aquelas que eu sentia no momento. O que eu diria é mesmo, vai com calma, olha para o mundo à tua volta, não olhes só para aquilo que tu vês, vê um bocadinho mais além, pensa um bocadinho mais macro, que é aí que tu vais conseguir ver aquilo que tu queres fazer realmente. Ótimo. Era isso que a criança diria à tal adulta de 24 anos. Muito bem. E Beatriz, qual foi a coisa que te disseram até hoje que mais te marcou? Aquela frase nunca mais te saiu da cabeça. Positiva ou negativa? Nós faz. costumamos pedir uma de cada. Se não Verdade. quiseres ficar na negativa, podes-nos dizer uma positiva. Uma frase que tenha ficado na cabeça pela positiva. Coisas negativas não vale a pena a pessoa pensar. Sim, verdade. Se calhar às vezes vale para perceber o porquê. O positiva foi de uma pessoa que me é externa, ou seja, não é da minha família, mas que é muito relevante para mim, para o meu meio e para aquilo onde eu estou incluída, que me disse: tu tens potencial e tens que lutar por isso. Muito bem. Foi das coisas que mais me marcou recentemente. Das coisas que pior me marcou recentemente foi mesmo alguém muito próximo de dizer que me odeia, mas tipo do género odeio, não tenho orgulho em ti, uma cena assim. Ou seja, para rebaixar, não é? Acho que nunca disseram na Sim. vida que me odiavam, mas se calhar se me disseram eu já me esqueci. Mas eu ligo tão pouco ao que essas pessoas. Às vezes ouvem insultos. Mas há pessoas Depende das pessoas que te malvadas. dizem. Há pessoas que tu tens que. Depende das pessoas. Sim, não, mas o que eu estou a dizer é, mesmo que me tenham dito que me odiavam, eu não me lembro disso. Mas o meu cérebro já me disseram, eu já fiz terapia, e a minha psicóloga diz que eu tenho muita capacidade de ir fazendo reciclagem das coisas que me dizem. Mas pronto. Vanessa, Beatriz, se tu tivesse uma máquina do tempo, que altura da tua vida visitavas? E mudarias alguma coisa? Da minha vida. Sim, uma altura da tua vida. esta pergunta é no fundo se mudavas alguma coisa na tua vida até hoje. Exatamente, daquilo que fizeste. Ou Em vez de ter disseste. começado a estudar aos 25, tinha começado a estudar quando estava em Fátima. Mais cedo. Muito bem. Ok. E com essa máquina do tempo, se pudesse usá-la, que período da história é que visitarias? Podias hoje entrar na máquina do tempo? Que ano é que punhas lá no visor? Que altura da história é que gostavas de visitar, de conhecer? O passado Tinha ou que olhar ali um livro, mas era ali por volta de 1450, a altura em que Dom João e Dona Filipa de Lencastre se casaram e que criaram a maior geração de descobridores que Portugal alguma vez teve.
renascimento. Ok, Uma ok. fase muito importante da história da humanidade, sem dúvida. E, se me permitires, Vanessa, o nosso programa é Nó Deixem 3, o nosso Nó Deixem 3 Profissões, e queremos saber, não há Beatriz Salafranca sem? Sem excesso de trabalho. Opa, olha, foi das respostas mais Isso é engraçadas. mais. Isto do ponto de vista de não há Beatriz sem inventar alguma coisa para fazer. Olha, eu acho que é uma resposta perfeita, sem inventar coisas para fazer. Verdade. Não vou escarafuchar mais, não vou insistir mais. Beatriz, muito obrigado, foi um gosto. Acho que foi um testemunho muito sincero da tua profissão. Mais uma vez, parabenizo-te por teres essa profissão. É uma profissão muito nobre e que muitas vezes tem um valor quase nulo na sociedade e deveria ter muito mais. Muito obrigado por teres tido a coragem de vir aqui falar desta profissão. Eu e a Vanessa valorizamos muito isso. Acho que falta uma Vanessa também. E queres dizer alguma coisa à nossa convidada antes de pedir a música final? Quero dizer que gostei muito de conhecer a Beatriz. Fiquei a perceber um bocadinho melhor o que é a realidade de um bombeiro e que é preciso, como a Beatriz nos disse, ter uma capacidade mental e física para ser bombeiro. Eu acho que já tinha essa ideia que não era para todos e acho que saiu reforçada. A Beatriz reforçou isso e é de parabenizar a Beatriz que, pelos vistos, tem essa capacidade física e mental. E desejo-lhe a maior sorte para os estudos, para continuar a ser bombeira e tudo bom. Tudo bom. Eu desejo mesmo, Beatriz, tudo bom. Nada. Para vocês também, façam o favor de ser felizes, continuem com o vosso trabalho. Muito obrigada por esta oportunidade. Nada. Posso-me ter planeado um bocadinho, que este déficit de atenção não é para qualquer um. Mas bem, haja, está bem. Beatriz, muito obrigado. Isso é uma frase do Raul Solnado. Façam um favor de serem felizes. Verdade. Exatamente. Beatriz, vamos só então, muito obrigado de novo. Obrigado também pelas tuas palavras, Vanessa. Sempre a mensagem pedida no final do programa para o nosso convidado, muito importante. Nada. Beatriz, vamos pedir então uma música para terminar o programa. Mais uma música que tu gostes, que seja importante para ti. Uma música da tua Isto é uma música que eu ouço quando eu preciso assim de uma motivaçãozinha extra, de uma banda que eu adoro, que é Amor Eletro. Tenho uma paixão enorme pela Marisa Liz e a música chama-se Adeus Tristeza. Olha, essa por acaso não conheço. Vamos então ficar a conhecer também. Foi mais uma das 3 profissões. Hoje estivemos aqui a conhecer a profissão de bombeira. Bombeiro, pronto, consoante aqui, consoante. Muito bem, pronto. Olha, Vanessa, já estou cansado. Estamos aqui a conhecer esta profissão, é o que interessa. Muito obrigado, Beatriz. Obrigado, Vanessa. Vamos ficar então com Adeus Tristeza, não é? Do Amor Eletro. E pronto, estamos de volta em breve com Adeus Tristeza, certo? Sim. Adeus Tristeza. Pronto, a tristeza que vai embora. Estamos de volta em breve com novas profissões e mais no A2 sem 3. Muito obrigado, nova Beatriz. Estamos de volta para a semana, ou neste caso com um novo episódio. Não percam também o nosso especial de Natal, que vamos fazer este ano. Vai ser o 10º episódio desta temporada e em 2023 estamos de volta também com o programa e quem sabe o que vai acontecer. Está bem? Mais uma vez, obrigado às duas. Obrigado, Vanessa. Obrigado, Beatriz. Aos nossos ouvintes, estamos de volta em breve com novos episódios. Muito obrigado. Um abraço e um beijinho a todos. Muito obrigado. Nada. Tchau. A palavra amor presta-se a múltiplos significados na língua portuguesa. Pode significar afeição, compaixão, inclinação, atração ou ainda apetite, paixão, satisfação, conquista, desejo, libido. O conceito mais popular de amor envolve, de modo geral, a formação de um vínculo emocional com alguém ou com algum objeto que seja capaz de receber esse comportamento amoroso. É tido por muitos como a maior de todas as conquistas do ser.
palmas e fracassos. Fui amargura feita notas e compassos. Aconteceu-me estar no palco atrás do pano. Tive a promessa de um contrato por um ano. A entrevista que era boa não saiu. E o meu futuro foi aquilo que se viu. Na minha vida tive beijos e empurrões. Esqueci a fome num banquete de ilusões. Não entendi a maior parte dos amores. Só percebi que alguns deixaram muitas dores. Fiz as cantigas que afinal ninguém ouviu. E o meu futuro foi aquilo que se viu. Adeus, tristeza, até depois. Chamo-te triste por sentir que entre os dois não há mais nada para fazer ou conversar. Chegou a hora de acabar. Adeus, tristeza, até depois. Chamo-te triste por sentir que entre os dois não há mais nada para fazer ou conversar. Chegou a hora de acabar. Minha vida fiz viagens e dei volta. Cantei de tudo por ser um cantor à solta. Devagarinho num couplet para começar, com muita força no refrão que é popular. Mas outra vez a triste sorte não me sorriu. E o meu futuro foi aquilo que se viu. Adeus, tristeza, até depois. Chamo-te triste por sentir que entre os dois não há mais nada para fazer ou conversar. Chegou a hora de acabar. Adeus, tristeza, até depois. Chamo-te triste por sentir que entre os dois não há mais nada para fazer ou conversar. Chegou a hora de acabar. Sempre um outro qualquer. Era tão fácil, bastava apenas escolher. Escolher-me a mim, pensei que isso era vaidade. Mas já passou, não sou melhor, mas sou verdade. Não ando cá para sofrer, mas para viver. E o meu futuro há de ser o que eu quiser. Até depois. Chamo-te triste por sentir que entre os dois não há mais nada para fazer ou conversar. Chegou a hora de acabar. Adeus, tristeza, até depois. Chamo-te triste por sentir que entre os dois não há mais nada para fazer ou conversar.